Nós temos aí alguns vetores, vetor A, vetor B, vetor C, o vetor D e o vetor E, cada um aí com a sua direção e o seu sentido, como aparecem na figura, e nós vamos somar aí numa ordem aleatória os vetores A, B, E e C. Para proceder então à regra do polígono, nós vamos unir todos esses vetores da seguinte forma, mantendo a mesma direção, mantendo o mesmo sentido e o mesmo módulo, a mesma intensidade, o mesmo tamanho de cada vetor. Nós vamos pegar então o primeiro vetor, que é o vetor A, primeiro vetor da soma, vamos ligar a este vetor o vetor B, que é o segundo vetor da soma, mantendo ali ligados então a extremidade do primeiro com a origem do segundo. E isso vai ser feito sucessivamente para todos os vetores na sequência da soma. Ao término da colocação desses vetores, o que nós devemos fazer? Nós devemos ligar a origem do primeiro vetor, que será a origem também do vetor resultante, com a extremidade do último vetor, que será também a extremidade do vetor resultante. E aí então está realizada a soma de todos esses vetores. Bom, percebemos então aí duas regras bastante importantes e bastante simples de serem aplicadas, né? Para a soma de vetores nós então temos essas duas possibilidades. E quando nós quisermos, por exemplo, multiplicar uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, isso pode acontecer e também é simples de ser feito. Vamos observar como isso acontece na prática. Olha lá, eu tenho uma grandeza vetorial que eu chamei de V, essa grandeza é horizontal, orientada da esquerda para a direita e de 2 unidades. Se nós multiplicarmos esse vetor V por uma grandeza escalar, o resultado disso será também uma grandeza vetorial. Então o produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial resulta em uma grandeza vetorial que nós vamos chamar aí de x. Bom, vamos exemplificar isso aí. Se nós considerarmos que essa grandeza escalar vale 2, nós temos que a grandeza x será o dobro da V, da grandeza V. O nosso vetorzinho x é o dobro do vetor V. Daí então, basta você somar o vetor V a ele mesmo para obter aí a extensão do vetor x. Um outro caso particular trata-se do vetor oposto. Vamos imaginar um vetor y que nós vamos multiplicar por um escalar menos 1. Quando você multiplica esse vetor y pelo escalar menos 1, você na verdade está invertendo o sentido do vetor y. Isso proporciona então uma grandeza vetorial, que eu vou chamar de z, que tem a mesma direção do vetor y, a mesma intensidade, portanto a mesma dimensão, porém em sentido oposto. Então só vai alterar aí o sentido do vetor. Com a aplicação desse vetor oposto, a gente vai então fazer aí na diferença dos vetores. Quando a gente, na verdade, soma um vetor A com o vetor B, a gente usa a regra do paralelogramo, né? Se a gente, por exemplo, fizesse a soma do vetor A com o vetor oposto de B, nós estaríamos, na verdade, somando A mais menos B. Vamos ver como é que fica isso na prática. Perceba a diferença de vetores. Olha aí, nós temos o vetor A, o vetor B, com suas direções e os seus sentidos, como você vê na figura, e nós vamos somar então o vetor A ao vetor oposto de B. Olha, vamos inverter esse vetorzinho B, vamos ligar a origem dele na origem do A, e nós vamos fazer aquele procedimento da lei ou da regra do paralelogramo. Traçar as duas paralelas e obter aí então o resultante ou o vetor diferença, que eu chamei aí de vetor D. Então percebam que o D, ou seja, o vetor D, vetor diferença, é o vetorzinho A menos o vetor B. Ou seja, é a soma do vetor A com o vetor oposto de B. Se a gente deslocar esse vetor A um pouquinho para cima, ali, olha, até que a sua origem coincida com a extremidade do vetor B, eu posso ter uma outra configuração dessa figura. E para calcular esse vetor diferença, também devemos usar a lei dos cossenos, onde então o módulo do vetor diferença é dado pela raiz quadrada do módulo do vetor A elevado ao quadrado, mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado, só que em vez de soma nós estamos fazendo a diferença, por isso o sinal negativo, menos o dobro do módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores nessa segunda configuração que você viu aí. Então, pessoal, para terminar, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar da decomposição de vetores, ou das componentes retangulares de um vetor.